E se eu te dissesse que uma das figuras mais importantes da história do cristianismo, a primeira testemunha da ressurreição, não foi apenas uma seguidora, mas uma apóstola? Imagine uma líder, uma mulher instruída, uma confidente próxima de um mestre espiritual. Agora imagine que ao longo de quase 2000 anos, a história oficial reduziu essa mulher a apenas uma coisa: uma prostituta arrependida. Essa é a história de Maria Madalena. Uma mulher cuja influência foi tão significativa que precisou ser gradualmente distorcida, silenciada e reinterpretada para que uma narrativa exclusivamente masculina pudesse prevalecer. Não se trata apenas de um erro histórico. Trata-se de uma violência simbólica contra a memória e contra a liderança feminina na fé. Quem foi, de fato, Maria Madalena? E por que seu verdadeiro legado se tornou perigoso demais para ser preservado? Estamos na Judéia do século I depois de Cristo. Um território sob domínio do Império Romano, marcado por tensões políticas, expectativas messiânicas e profundas transformações espirituais. Diversos grupos religiosos coexistem: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, todos disputando interpretações da lei, da fé e do futuro do povo judeu. É nesse ambiente que surge Jesus de Nazaré e o movimento que, posteriormente, dará origem ao cristianismo. É importante compreender algo essencial. As mulheres daquele período não eram invisíveis. Elas participavam da vida religiosa, sustentavam financeiramente movimentos itinerantes, organizavam comunidades e exerciam influência social real. O próprio Novo Testamento, mesmo após séculos de edição e organização, registra mulheres que acompanhavam Jesus e sustentavam seu ministério com seus bens. No entanto, à medida que o cristianismo se institucionaliza, especialmente após sua associação ao poder imperial romano, a estrutura da igreja torna-se progressivamente hierárquica, centralizada e masculina. Nesse novo modelo, a liderança feminina não podia simplesmente ser ignorada. Ela precisava ser deslegitimada. É nesse ponto que o legado de Maria Madalena começa a ser desmontado. Maria Madalena não era uma figura marginal. Ela era de Magdala, uma cidade próspera e economicamente ativa às margens do Mar da Galileia. Seu nome não é um sobrenome, mas uma identificação geográfica. Maria, da cidade de Magdala. Isso sugere independência, identidade própria e, possivelmente, recursos financeiros. Os evangelhos canônicos mencionam Maria Madalena 12 vezes, mais do que a maioria dos apóstolos homens. O Evangelho de Lucas afirma que dela saíram 7 demônios. Durante séculos, essa frase foi interpretada como sinal de pecado moral. No entanto, no contexto histórico e linguístico da época, essa expressão indicava, muito mais provavelmente, uma cura profunda, talvez de uma enfermidade grave, sofrimento psicológico ou trauma intenso. Maria é apresentada como a primeira entre as mulheres que seguiam Jesus e o sustentavam com seus próprios recursos. Mas seu verdadeiro diferencial não era apenas presença, era conhecimento. Nos evangelhos apócrifos, textos excluídos do cânone oficial, mas reconhecidos por historiadores como fontes valiosas para compreender a diversidade do cristianismo primitivo, Maria Madalena aparece como a principal discípula. No Evangelho de Maria, ela faz perguntas profundas, recebe ensinamentos reservados e demonstra compreensão espiritual superior à de muitos apóstolos homens. Em vários trechos, os próprios discípulos demonstram desconforto e ciúme diante da proximidade intelectual e espiritual entre Jesus e Maria. Sabemos que o Salvador amava esta mulher mais do que a qualquer outra. Não se tratava de afeto romântico. Tratava-se de autoridade doutrinária. O papel de Maria Madalena atinge seu ponto máximo após a crucificação. Segundo os evangelhos, é ela quem vai ao sepulcro na manhã do primeiro dia da semana. É ela quem encontra o túmulo vazio.
É a ela que Jesus ressuscitado aparece primeiro. No Evangelho de João, Jesus confia a Maria uma missão clara: vai a meus irmãos e anuncia-lhes. Na tradição cristã, um apóstolo é aquele que é enviado para anunciar. Maria Madalena foi, portanto, a primeira enviada da ressurreição. Ela anunciou a maior notícia da fé cristã antes de qualquer outro discípulo. Por isso, séculos mais tarde, a própria tradição da Igreja passou a chamá-la de Apóstola Apostolorum, a apóstola dos apóstolos. Ela legitimou a ressurreição para um grupo de homens que estava escondido, temeroso e descrente. Ainda assim, à medida que a Igreja se estruturava institucionalmente, a liderança simbólica e organizacional acabou sendo atribuída a figuras masculinas, especialmente Pedro, que se tornaria o pilar do modelo hierárquico da Igreja nascente. A solução encontrada pela história foi simples e eficaz. Não negar os feitos de Maria, mas redefinir quem ela era. No ano de 591 d.C., o Papa Gregório I, em um contexto profundamente patriarcal da Alta Idade Média, fundiu Maria Madalena com outras figuras femininas dos evangelhos e a transformou oficialmente em uma pecadora arrependida. A história havia sido reescrita. A estratégia não foi eliminar Maria Madalena, foi neutralizá-la. Ela foi fundida a 3 personagens distintas. 1. A mulher anônima considerada pecadora. 2. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. 3. E ela própria, Maria de Magdala. O resultado foi a criação de um arquétipo poderoso, a mulher que encontra valor apenas no arrependimento e na submissão. A líder espiritual foi substituída por um símbolo moralizante. Seu evangelho, no qual ela consola os apóstolos, interpreta visões e transmite ensinamentos, foi enterrado e esquecido por séculos. Enquanto isso, sua imagem rebaixada servia a um propósito claro: ensinar às mulheres que sua maior virtude espiritual não era liderar, ensinar ou interpretar, mas arrepender-se. O silêncio histórico de Maria Madalena revela algo maior. A história, muitas vezes, não é escrita para preservar a verdade, mas para sustentar o poder. A história, porém, não se cala para sempre. No século XX, a redescoberta de manuscritos antigos, como os textos encontrados em Nag Hammadi, revelou um cristianismo primitivo muito mais diverso do que o modelo institucional posterior. O Evangelho de Maria apresenta uma mulher com autoridade espiritual, visão profunda e liderança reconhecida, ainda que contestada. Teólogos, historiadores e, especialmente, a teologia feminista passaram a questionar séculos de interpretação enviesada. O reconhecimento oficial, embora tardio, veio apenas em 2016, quando o Papa Francisco elevou a celebração litúrgica de Maria Madalena ao grau de festa, o mesmo concedido aos apóstolos homens, reconhecendo-a formalmente como a apóstola dos apóstolos. É uma correção histórica importante, mas insuficiente para desfazer séculos de silêncio e distorção. Maria Madalena não precisa de piedade. Ela precisa de justiça histórica. A história de Maria Madalena não pertence apenas ao passado. Ela é um espelho do presente. Quantas mulheres, ao longo da história, tiveram suas ideias apropriadas, seus nomes apagados, suas contribuições atribuídas a outros? Quantas líderes, cientistas, pensadoras e artistas ainda precisam provar, repetidamente, que pertencem aos espaços que ajudam a construir? O apagamento de Maria Madalena nos lembra que questionar narrativas oficiais não é um ato de rebeldia, é um ato de responsabilidade. Ela nos ensina que liderar, especialmente sendo mulher, exige coragem para existir em um mundo que prefere o silêncio. Maria Madalena foi a voz que anunciou a maior revolução espiritual da história. Se a história precisou distorcer o papel de sua primeira e mais importante apóstola para se consolidar, o que mais nos foi escondido? O que mais foi apagado para sustentar estruturas que ainda hoje resistem à verdade? Maria Madalena não foi uma pecadora redimida.
Ela foi discípula, mestra, testemunha e líder. Ela foi a apóstola dos apóstolos. Obrigado por caminhar conosco nessa redescoberta. Comente de onde você está assistindo e qual mulher apagada da história mais te inspira. Inscreva-se no canal Mulheres Apagadas da História e ative o sino. Juntos, seguimos resgatando vozes que ousaram mudar o mundo.